A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Aqui com a gente, repórter de Economia e Atualidades do Tempo, Simon Nascimento, para falar sobre o Copom, que elevou a taxa de juros para 12,25% ao ano. E o impacto disso, Simon, tudo bem? Boa noite. E aí, Adriana, boa noite para você, para os nossos ouvintes. Já era esperado, né? Já era esperado em partes, né? A previsão do mercado financeiro era que a gente tivesse um aumento ali de 0,75 ponto percentual, né? E aí chegaria a 12%. E aí o Copom fechou, endureceu ainda mais nesse anúncio e a gente teve um aumento aí de 1 ponto percentual e chegando a 12,25% e já com a previsão de 2 aumentos da mesma magnitude nas reuniões de janeiro e março do ano que vem, e aí a gente deve entrar, né, fechar o primeiro trimestre do ano que vem com a Selic em 14,25%. É isso, Simon. E o que isso quer dizer? Adriana, quer dizer que agora tudo vai ficar mais caro em relação ao crédito, né? Se o consumidor, a pessoa que está nos ouvindo agora, se ela tem ali uma dívida, por exemplo, com um cartão de crédito, se ela tem algum financiamento, todos os juros, né, da nossa economia, eles são calculados a partir da Selic. Então, esse aumento vai impactar diretamente, né, nessa dívida, né, que a população já tem. Se a pessoa está endividada, ela vai ter aí uma dificuldade de arcar com essa dívida. Às vezes a pessoa fez um financiamento, pegou um empréstimo ali para quitar uma dívida e ela vai ver um crescimento agora, né, dessa dívida que ela fez para pagar uma dívida. É importante falar que a dívida pública também do governo também cresce quando a gente tem um aumento da Selic. A previsão aí de alguns economistas é que quando você sobe, né, a Selic em 1 ponto percentual, como foi feito hoje, a gente tem um impacto aí de 50 bilhões ao Tesouro Nacional. Se a gente for contar aí mais os 2 pontos que estão previstos até março, a gente vai ter 150 bilhões a mais de despesas que vão sair do Tesouro, né? Vão sair do Caixa da União só para pagar os juros da economia, e isso num momento que o próprio mercado financeiro, que o próprio Banco Central cobra um corte de gastos do país, né? Do governo federal. Então é uma situação complicada, né? A gente estava até acompanhando ali agora uma rápida coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele não comentou, falou que quer ler ainda, se inteirar dos argumentos do Copom, né, para esse aumento, mas de fato a gente sabe que é uma situação que não agrada ao governo. O governo já tem pressionado, na verdade, para que o Banco Central faça um movimento de queda há um tempo. Esse movimento começou a ser feito no primeiro semestre do ano passado, mas em setembro a gente teve a primeira elevação de 0,25%, aí em novembro a gente teve uma elevação de meio ponto percentual, e agora mais essa alta aí anunciada hoje, né? Foi na última reunião do Copom aí sob a presidência do Roberto Campos Neto, que deixa a presidência do Banco Central. O Gabriel Galípolo, né, que atualmente é diretor do banco, integrante do Copom, ele assume a presidência, foi indicado pelo Lula. No início do governo ele estava no Ministério da Fazenda, e a previsão é que, né, mesmo que tenha aí um presidente aliado ao governo, né, alinhado, que eu digo que foi indicado, né, pelo governo, né, saiu lá de dentro, o cenário não deve mudar, não. E eu tô vendo a ata aqui, ó, não é exatamente a ata completa, o comunicado, né, aquele comunicado. A ata mesmo a gente vai acompanhar e destrinchar ela depois, mas já começa falando, né, do ambiente externo que permanece desafiador, né, em função da conjuntura econômica dos Estados Unidos. Falando também em relação ao cenário doméstico, sobre os indicadores da atividade econômica, do mercado de trabalho, que tem apresentado dinamismo e tudo mais, inflação. Essa parte da inflação até me chamou um pouco a atenção, porque eles citaram aí que as previsões, né, do mercado indicam aí para a inflação entre 4,6% e 4,8%. E atualmente a inflação do Brasil está calculada em 4,87% nos últimos 12 meses. Então está dentro da meta prevista.
Então isso me causou uma estranheza. E o restante do comunicado, ele lembra muito o comunicado de novembro, né? Não, na verdade ele lembra todos os comunicados, porque praticamente todos começam com esse cenário externo desafiador, não é assim? Exatamente. E lá em novembro o Copom já estava falando, né, dessa situação nos Estados Unidos, por causa da eleição do Donald Trump, né? As possíveis mudanças que a gente poderia ter em relação ao dólar, taxas de juros em outros países, e eles reforçaram isso novamente nessa reunião, né, nesse comunicado hoje. E outro fator também que me chamou a atenção foi quando eles citaram, né, esse dinamismo dos indicadores econômicos. A gente vive um momento de bons indicadores econômicos no Brasil. Lá em otempo.com.br a gente tem uma matéria publicada explicando isso, né? O Brasil teve um crescimento de PIB no ano passado de 2,9%. Esse ano a gente deve ter algo em torno de 3 a 3,5% de crescimento do PIB. Se a gente for somar aí no acumulado de 2 anos, quase chegando próximo de 6% de crescimento da economia, é um valor importante, é um saldo importante. Desemprego também chegando aí ao menor nível desde 2012 no país. A gente está com uma taxa de 6,2% de desemprego, massa salarial da população subindo, quer dizer, as pessoas estão ganhando mais. Então tem algumas partes um pouco controversas nesse comunicado do Banco Central que não se encontram muito bem com a nossa realidade, sabe? E decisão unânime, né? Unânime, todos unânime dentro do Copom, né? Mas a gente já tem reações negativas. Tá longe de ser unânime. Mas, inclusive, a gente vai ter, né? Aí a gente também, lá em otempo.com.br, com certeza as repercussões do próprio mercado, das entidades, né? O próprio mercado se assustou, assim. A gente tem alguns economistas que a gente já ouviu e já está lá disponível no portal, citando, né, essa postura mais pessimista, mais contracionista do Copom. E por outro lado a gente tem, por exemplo, entidades do setor produtivo aí criticando duramente, né? A CDL, né? A Câmara dos Dirigentes Lojistas e a FIENG, a Federação das Indústrias, alertaram, né, para a dificuldade maior do setor produtivo em fazer a gestão mesmo dos negócios, né? De realizar investimentos, porque tudo vai ficar mais caro, né? Aumenta o valor do financiamento que a pessoa precisa fazer. E o grande temor é que haja uma contração, né? Que as pessoas tenham mais receio de gastar e isso acabe gerando, né, um efeito contrário ao que eu disse aqui do crescimento do PIB, de a gente ter uma redução na economia do país. Então não foi um anúncio bem aceito de fato pelo setor produtivo, não. Muito bem, Simon Nascimento, obrigada, viu, Simon? Eu que agradeço, Diana. Vamos lá em otempo.com.br que as análises detalhadas estão lá, outras ainda virão até as 9h30, que é o horário que a gente está aqui. Com certeza. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Boa noite, gente.